Minha apresentação de hoje, então, é sobre, basicamente, imagens multidimensionais, imagens 4D, 5D, falar um pouco sobre time-lapse e de dinâmica celular, e como que a gente pode medir e tirar vários atributos, dessa atividade. Vou começar com uma reflexão que, imagino que nessa altura do campeonato, no workshop do Infabix, se essa é a primeira vez que você está participando, ou a 8ª vez que você está participando, já está claro a importância de tirar quantificação, imagem quantitativa, das imagens que a gente faz. E, tipicamente, a maneira como isso acontece, você tem uma hipótese, um plano de trabalho, e aí você pensa num experimento, vai lá, prepara a sua amostra, faz experimento, cultiva o rato, cultiva a célula, prepara tudo, faz a marcação, tudo mais, vai no Infabic, faz uma bela imagem no confocal, ou usando qualquer um dos outros aparelhos que o Infabic tem, ou mesmo no computador, nos microscópios presentes no seu laboratório, e aí depois faz a aquisição, vem a parte de processar a imagem e adquirir o resultado. Uma coisa muito comum que acontece nessa passo é você vai abrir o ImageJ e analisar as suas imagens, e uma coisa que você acaba percebendo é que não existe o botão quantificar a imagem, porque basicamente a quantificação da imagem é exatamente medir parâmetros, medir variáveis que você inicialmente precisava pensar sobre a imagem. E o que esse artigo aqui está propondo é mais como uma reflexão, e para que a gente possa embutir isso no nosso pensamento, quando a gente vai quantificar uma imagem, basicamente, a quantificação da imagem, ela começa antes da aquisição da imagem propriamente dita. Ela vai começar lá no experimento, ou no planejamento do experimento mesmo. Então, desde como a sua amostra vai ser, como que você vai plaquear suas células, como que o animal vai ser, como que o corte histológico vai ser feito, se você vai ter a marcação no animal inteiro, se a amostra vai estar viva, se a amostra vai estar fixada. E aí, logo desde o começo, a ideia é você pensar que tipo de informação você vai querer adquirir para poder responder a sua hipótese, e isso vai muito de encontro com aquilo que o Hernandes tinha mostrado em uma das apresentações dele, que é para responder a pergunta certa com o experimento certo. Que tipo de dado você vai precisar para responder aquilo, quais informações, quais as variáveis, o que você vai precisar medir, quais os parâmetros que você vai precisar ter, e aí pensar, assim, que tipo de microscópio você vai precisar para poder adquirir aquela informação. Você vai ter que fazer isso no confocal, vai ter que fazer isso no spinning disk, vai poder fazer no microscópio de fluorescência, você pode fazer com a câmera do celular, uma série de coisas que você pode pensar que realmente vai poder atribuir a sua imagem com informação. E a verdade é que, várias vezes, por mais que você pense em tudo isso, a grande realidade é que a primeira vez que você adquirir uma imagem, a hora que você abre a informação, não necessariamente a imagem está perfeita, está ótima, ou você consegue medir o que você quer daquela imagem. Então, a sugestão desse trabalho é exatamente que, quando você termina o seu experimento, consegue a imagem, você possa voltar no planejamento e pensar como que eu posso melhorar a minha amostra, o meu experimento, a minha aquisição de imagem, ou os meus parâmetros, repensar os meus parâmetros, para que eu possa responder a minha hipótese. Então, aqui é um processo de itineração do experimento, e a maneira de checar isso são fazer várias perguntas para a sua imagem. Eu consigo quantificar, os parâmetros são viáveis, o dado que eu adquiri, ele me permite medir todas essas coisas. E depois que você passar por esse loop todo, a ideia é que você tenha uma informação que você pode só quantificar. A moral da história é que a gente simplesmente possa passar a utilizar o microscópio e a utilizar a imagem digital para deixar de ser uma informação apenas, entre aspas, uma informação, e sim algo que agora a gente pode quantificar e usar isso como poder preditivo. Então, aqui eu estou comparando uma imagem que você está aprendendo um monte de coisa.
sobre congestionamento, e agora aqui uma imagem que talvez nem tenha a mesma resolução, como vocês podem ver, mas a capacidade de processamento de informação em cima dessa imagem é tão grande que agora você ganha poder de previsibilidade, você ganha poder de entendimento do comportamento biológico ou do que está acontecendo na sua amostra. Então, sem mais delongas, começar com a primeira demonstração aqui, falar sobre imagens 4D e como que elas são representadas no ImageJ. E a questão aqui, o que são imagens 4D, né? Então, 2D é o seu plano, imagina a folha de papel, certo? O plano cartesiano, X e Y. Quando a gente está indo para o 3D, a gente fala normalmente no espaço volumétrico, então você tem comprimento, largura e profundidade. E quando você vai adicionando mais variáveis, aí você já pode pensar uma variável usual para ser a 4D, seria o tempo. Então, o seu espaço volumétrico, aquele objeto volumétrico que vai mudando de formato, de posição ou de comportamento, seria uma outra variável. E como que você consegue atingir 5, 6, 7 normalmente no microscópio? O fato de você ter 2 canais, por exemplo, então, agora, toda a sua imagem em 3D, modificando no tempo, e agora você tem 2 canais, um mostrando, por exemplo, uma marcação nuclear, e uma outra mostrando uma marcação citoplasmática, e como que essas fluorescências ou essas marcações, elas se modificam no tempo, no espaço 3D. Então, agora você já começa a adicionar dimensionalidade. Essa demonstração que eu vou fazer para vocês agora, basicamente desse material aqui, dessa prancha. Então, isso aqui é um tecido epitelial, que basicamente é um tecido epitelial simples, e o que a gente vê aqui é uma célula que entra em processo de divisão. Então, aqui eu estou fazendo uma projeção do material 3D todo, mas agora estou fazendo uma projeção dela no plano. Aqui é uma projeção 3D do mesmo material, então você consegue ter uma percepção um pouco diferenciada, mas a célula em divisão em questão que a gente está interessado nessa análise está aqui. E aqui é uma outra forma de representar, então, que depois que eu entendi como eu localizo, como eu trabalho com essa imagem 3D, você tem aqui, então, a representação da célula se dividindo, e nós vamos pegar ela certinho aqui. E depois que você, a ideia aqui depois que você quantifica uma série de vezes no caso aqui, quanto tempo demora para essa célula se dividir, depois que você analisa uma série de células se dividindo, a ideia é que você possa tirar de uma análise simples como essa, por exemplo, o tempo de divisão celular no tipo específico, no tipo de célula específico aqui de interesse. Então, o que eu pretendo mostrar aqui para vocês é simplesmente como usar, entender a imagem 4D e como poder usar isso como um cronômetro, basicamente, para poder entender, ou pelo menos ter uma informação a mais para aprender sobre o tempo de divisão das células. A maneira como eu estou plotando esse gráfico aqui é usando um site que chama Plots of Data. Eu convido todos que procurem, é uma maneira gratuita e online de poder fazer gráficos super interessantes. Eu sugiro que vocês procurem isso. Então, vamos à demonstração propriamente dita. Aqui, então, o que eu vou fazer, eu vou abrir a imagem que eu mostrei para vocês. É uma imagem que tem 5.757 fotos, e elas são representadas na forma de um stack. Então, nessa imagem, você tem aqui o eixo Y, né, que é o que nessa linha. Você tem o eixo X da imagem, então isso forma o nosso plano, e as informações dos eixos estão ali em cima. O nosso próximo eixo é o Z, então todos os stacks, são 57 stacks mostrado ali no cantinho. E o próximo eixo, a maneira de representar, é o tempo. Então, são 101 imagens que formam Então, o que você tem aqui é um objeto 3D. É um pouco difícil de ver, então a maneira fácil de fazer isso é fazer uma projeção em Z. E aí, ao fazer isso, você tem uma ideia mais geral do objeto. Então, eu vou fazer o ajuste de brilho e contraste aqui. Bem simples, e agora a gente tem
em um plano só todo o meu material para eu ter uma ideia do que acontece nesse meu material. Então, o que eu fiz aqui, eu basicamente peguei todas as imagens no Z e juntei elas, eu somei elas para poder fazer essa projeção. E essa projeção dá uma ideia para a gente de um pouco melhor sobre o nosso material. Dá uma outra dinâmica e a gente consegue ver as células se dividindo ali, consegue ver algumas outras células e todos esses filopódios que tem ao redor da estrutura, que são essas estruturas finas, esses tentáculos que ficam se mexendo. Agora, o objetivo é, então, ir atrás daquela célula que está se dividindo. Então, eu acabei de localizar ela no plano 45, no Z45, e agora o que eu estou tentando fazer é estimar em que tempo a divisão começa. Então, basicamente, é um critério que eu estou estabelecendo, que é quando lá no início, aquela uma célula, nesse momento, ela perde a polarização, vai para cima, se divide, formam duas células e aí vai para baixo. Eu já reconheci o tempo, agora o que eu estou fazendo é um retângulo para poder selecionar essa imagem, só as células que estão se dividindo, então eu faço o ajuste ao redor da minha célula de interesse, certo? Então reconheci aqui que por volta do tempo 30 a célula perde a polarização, vai lá para cima, se divide e depois volta por volta do tempo 70. Então o que eu vou fazer, estou duplicando a imagem, eu vou escolher o plano Z 45 apenas, porque eu não quero todo o volume, agora eu quero só mostrar aquela célula se dividindo. E vou selecionar o tempo 30 a 70, que é o tempo que eu determinei que essa célula demora para se dividir. Estou dando um título para a imagem, Cell Div, e agora você tem uma imagem separadinha só da divisão. Ela não é mais uma imagem 3D, porque eu só fiz uma cópia de um plano e tem o tempo de 41 minutos. Cada tempo aqui, cada frame é 1 minuto aqui. Então, agora eu vou fazer uma coisa que o Marcelo até já mostrou ontem. Eu estou colocando um label, que é basicamente, vou colocar um carimbo ali, mostrando o cronômetro de 1 minuto para cada momento da célula. Vou mexer aqui a localização X para determinar certinho, que eu quero colocar no canto direito inferior. Então, o X de 55 pareceu ser um bom, a posição 80 não é quase lá, 83 parece melhor. A fonte 12, eu tenho o preview, gostei da imagem, cliquei OK, e agora eu tenho o stamp do reloginho lá passando o tempo todo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui, então, é fazer uma montagem, e aí eu vou deixar do jeito que veio, porque ele vai basicamente fazer uma montagem do painel inteiro, e aí é o que vocês estão vendo. Então, você tem praticamente todo o videozinho agora foi fragmentado nessa montagem, que vai desde o tempo 0 até o tempo 40, mas, obviamente, essa imagem não é muito legal, não é para colocar numa imagem final. E o que eu vou fazer, então, agora é fazer a mesma coisa, fazer um make montage, mas agora eu vou colocar 10 colunas, uma linha, e vou colocar uma pequena bordinha. Eu também estou colocando um increment de 4. Acho que eu acabei de fazer, que eu não queria aqui. Me dá um segundo, voltando aqui. Acho que isso era uma informação importante. Aqui. Então, voltando aqui, então eu estou fazendo a montagem, coloquei 10 colunas, uma linha, e aqui eu vou colocar esse increment, eu vou colocar de 4. O que significa isso? Ele vai, ao invés de projetar todas as fotos, ele vai me projetar agora de 4 em 4. E a gente vai poder observar o que isso significa no resultado. Então, como vocês podem ver, basicamente aqui agora, ao invés de ter uma imagem que vai ter todos os minutos na minha imagem, agora eu só tenho uma imagem que vai de 0, 4, 8, ela vai pulando, e eu basicamente consigo mostrar a mesma informação, né? Que por volta, aqui no início, a célula começa a perder a polarização, vai lá para cima, começa a fazer a divisão, aqui vocês conseguem ver exatamente o momento que, né, o fim da telófise, a citocinese acaba acontecendo, e aqui você tem a repolarização
das células. E aí, para continuar trabalhando, então, a gente acabou de montar essa imagem, e aí uma última imagem, ontem vocês viram com o Marcelo uma forma de mostrar uma imagem 3D, e agora eu vou mostrar uma outra forma. Eu vou achar de novo o tempo exatamente onde a célula está, bem no processo, que provavelmente é a metáfase da célula ali. E agora o que eu vou fazer, eu vou duplicar essa imagem, porque eu quero apenas esse tempo. O tempo é o 47, eu vou chamar de 3D Projection, mas agora eu estou duplicando o stack inteiro. Uma vez que o stack está duplicado, então agora eu não tenho mais a variável tempo, eu só tenho o objeto 3D no tempo que eu determinei. Eu vou usar um plugin diferente, é um plugin que se chama Clear Volume, e tem algumas vantagens desse plugin, algumas desvantagens. Uma da desvantagem que eu já vou acelerar agora é que esse plugin ele consome bastante da memória do seu computador, então o seu computador sofre um pouco para rodar ele, mas você consegue manipular vários atributos da sua imagem visualizando o objeto 3D. Então, basicamente, aqui eu estou mexendo no brilho e contraste da imagem, manipulando o máximo e o mínimo de projeção dos pixels, e agora eu consigo posicionar essa imagem indo para lá e para cá. Eu também tenho um botão aqui que dá para você fazer um vídeo depois, e essa crop box aqui eu não vou demonstrar agora, mas você pode brincar com ela, e basicamente o que você faz um crop em 3D. Você faz um crop no eixo X, vindo de trás para frente, de frente para trás, no eixo Y e no eixo Z. E uma vez que você montou a sua imagem, você projetou ela em 3D, você tem a sua imagem pronta, e isso, basicamente, todos esses arquivos você pode salvar em TIFF, e, por fim, você consegue montar a sua imagem para a próxima quantificação. Essa é uma quantificação de migração celular, e é uma quantificação bem simples, assim, do ponto de vista do que você tem que fazer no ImageJ, e eu já vou passar para a demonstração. Isso aqui é um caso de um vídeo de time-lapse, de imagem de contraste, e o que você tem são essas células que estão espalhadas na placa, se movendo para lá e para cá. Esse é um vídeo bem curto, ele tem 5 frames, e a ideia é a gente analisar a migração dessas células. A maneira de fazer isso é usar um plugin que se chama Manual Tracking. Essa é uma das soluções para isso. E a maneira como você faz isso, você abre o plugin, você calibra a imagem no eixo XY, dizendo quantos microns você tem. Você pode calibrar o intervalo de tempo, no meu caso aqui, cada frame foi feito a cada 20 minutos. E aqui eu estou mexendo a 2 parâmetros, que é o dot size e o line width, que é basicamente por display. Depois eu vou explicar por quê. A maneira de fazer isso é você adiciona um track, e você vai lá na sua imagem e clica em cima de uma célula e continua clicando em cima da mesma célula até o final do vídeo. Feito isso, é registrado os resultados naquela tabela, e aí você vai lá, clica em Add Track e acompanha uma segunda célula. E você vai clicando em cima dela até o final do vídeo. E continua repetindo isso. Add Track, clica em cima de uma outra célula e vai acompanhando ela, clicando até o final do vídeo. Eu estou repetindo mais uma vez, cliquei em cima do Add Track, eu vou clicar em cima de uma célula e vou acompanhando até o final. Depois que você fez isso, basicamente você vai gerar essa tabela, e nessa tabela, você consegue basicamente ter todas as informações que você tem da análise de migração. Que informações são essas? Então você tem o track de cada uma delas, ou seja, é um identificador para cada uma das células, célula 1, célula 2, célula 3, célula 4,
o slice do stack que estava aqui, que é basicamente referente ao tempo, então tempo 1, tempo 2, tempo 4, 3, 4, 5 e repete, a posição x e y em cada momento da célula, a distância que ela percorreu entre um frame e o frame anterior, por isso que sempre o primeiro começa com -1. Ele calcula a velocidade, já que você tem a distância, e basicamente o que ele faz é calcular o tempo o quanto que aquela célula deslocou, dividido pelo tempo que você colocou lá no início, de 20 minutos, entre um frame e o outro. Então, eu vou continuar a imagem. Basicamente, essa tabela aqui, você pode salvar. E agora, se você voltar aqui no plugin, mostra aqui que você tem acesso a todos os seus frames. E tem uma projeção, se você clicar nesse botão aqui, você faz essa projeção, que é uma projeção muito similar com o que o Ernesto mostrou na apresentação dele, onde você pode acompanhar todos os tracks que você desenhou em cima de cada uma das células. Aqui é legal, então, basicamente, o que eu vou lembrar vocês, quando a gente colocou lá o dot size, é basicamente para determinar qual é o tamanho desse ponto, que vai ficar mostrado na imagem, e o tamanho da linha. E aí é legal também para ter essa imagem, para verificar que as análises que você fez, as células que você acompanhou, você conseguiu acompanhar de maneira certinha. E basicamente, todos esses arquivos você pode salvar, então você vai salvar esse arquivo, e ao fazer isso, você deve obter uma planilha, basicamente, que, como eu já descrevi, como essa aqui, que você consegue abrir no Excel, e aí você pode fazer análise desses dados de várias maneiras, e para isso, a razão pela qual eu coloquei esse esquema aqui, então tem vários softwares que você pode utilizar, alguns deles são open source, outros não, mas basicamente se você quiser entender mais sobre isso, mais sobre processamento de dados, é muito importante estudar sobre processamento de dados e visualização de dados. O ImageJ é uma ótima ferramenta para você adquirir os dados, mas o que fazer com essa tabela de números realmente fora do ImageJ, em outro lugar que você vai fazer esses dados ganharem vida e realmente ensinar alguma coisa para a gente. Basicamente, aqui voltando naquelas questões de vestibular, você vai fazer a diferença dos valores de x entre o ponto A e B, as diferenças entre os valores de y, então esses são os catetos, né? Então a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, então o cateto do x estaria aqui, o cateto do y estaria aqui, e a distância, que é o nosso interesse, é a nossa hipotenusa. Então, basicamente, fazendo essa continha com os dados que a gente tem x2, x1, a gente tem y2, y1, a gente consegue, então, calcular a distância. Se você observar aqui na tabela, seria uma situação como essa, né? Então, na célula 1, no tempo 1, eu tenho a posição x e y, e agora a posição x e y. O que o plugin fez para a gente foi calcular, então, a distância entre esses dois pontos, e ele viu que a distância era de 13 micrômetros. Então, o plugin faz isso para a gente. Mas agora, imagina que a minha pergunta é um pouco diferente agora. Agora, imagina que os pontos A, B e C são 3 células diferentes. E eu quero saber qual é a célula mais próxima do ponto A. E o que eu vou fazer, então? Eu vou usar o teorema de Pitágoras para calcular a distância entre A e B, a distância entre A e C, ver quais são essas distâncias, e a menor é o vizinho mais próximo de A. Então, se eu fizer as contas, basicamente eu posso descobrir aqui que C é o vizinho mais próximo. E ao se defrontar com uma situação como essa, você fala, tá bom, isso é uma tarefa muito simples, Guilherme. Eu pego no Excel, eu faço as contas, ou faço na mão mesmo, e eu descubro. A situação começa a ficar um pouco mais elaborada quando eu me encontro num cenário como esse. Então, imagina que agora
eu quero descobrir qual é o vizinho mais, qual é a distância do vizinho mais próximo de cada uma dessas células. Então, cada pontinho branco aqui é uma célula, então, se eu quiser saber o vizinho mais próximo dessa célula, eu tenho que calcular a distância com esse, com esse, com esse, com esse, com todos esses pontos e descobrir qual é o vizinho mais próximo. Depois eu quero descobrir o vizinho mais próximo da célula do lado, então eu tenho que fazer a mesma coisa com as demais células. E aí, agora você começa a imaginar que a quantidade de cálculos de teorema de Pitágoras que você vai fazer aqui começa a ficar um pouco maior do que apenas 2 ou 3 contas. E é por isso, e aqui fica o meu incentivo, onde uma plataforma de processamento de dados, até mesmo aprender a usar super bem o Excel, ou programas como o R e o Python, que são open source, ou programas como o MATLAB, que é pago, mas também vai ser extremamente ótimo para poder fazer esse tipo de contas, permite você processar a sua informação e obter mais dados. Uma forma que, isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar exatamente, que é o que eu fiz para poder analisar um conjunto de dados meu. Eu tinha uma situação lá, então eu analisei todas as células que estavam migrando num determinado genótipo, numa célula, num genótipo selvagem. Qual é a pergunta que eu fiz? Eu perguntei, no tempo zero, qual era o vizinho mais próximo de todas as células. Então, tinha célula que tinha uma célula vizinha mais próxima que estava a 20 micrômetros, 50 micrômetros, 100, enfim, células que estavam mais distantes umas das outras. E eu perguntei quanto que cada uma dessas células migraram no decorrer do vídeo. E aí você pode perceber que, pela distribuição desses pontos, que as células elas migravam mais ou menos, mas era quase independente de ter um vizinho próximo ou não. Células que estavam distantes, elas também migravam bastante. Aí eu analisei no mesmo tipo celular, eu fiz o knockout de um gene específico e fiz o mesmo tipo de análise. E o que eu consegui mostrar nessa análise é que as células que estavam mais distantes dos seus vizinhos mais próximos migravam muito pouco. Você percebe que só as células que estavam próximas dos seus vizinhos mais próximos no tempo 1 é que migraram bastante. E foi super legal poder fazer essa análise, porque com esse gráfico a gente pôde determinar um comportamento que a gente deu o nome de Kiss and Run, que é, em havendo uma mutação nesse gene específico, as células que migravam eram apenas as células que estavam entrando em contato com outras células. Perdão aqui pelo slide. Então, essas células aqui eram as únicas que migravam. Então, basicamente, duas contas que eu fiz. Qual era a distância do vizinho mais próximo de todas as células e o quanto que foi, qual foi o total de migração no tempo que eu analisei esse vídeo. Legal? Eu vou ver se tem perguntas depois e eu vou passar então aqui para o meu último exemplo na prática sobre um pouco de dinâmica celular. Então, isso daqui é um plugin super interessante que foi criado por esse grupo aqui, vocês podem procurar esse artigo. Esse plugin, ele apresenta toda a estrutura de ImageJ, que basicamente vai fazer isso que vocês estão vendo nesse vídeo aqui. Eles segmentam cada um desses filopódios e medem o tamanho desses filopódios conforme vai passando o tempo e deixa isso anotado tudo numa tabela. Depois dessa tabela, você basicamente pega ela e leva para o programa de processamento de dados, o R, onde eles já têm um pipeline de processamento de dados que vai pegar a sua tabela e converter em um monte de gráficos e estatísticas, gerando já tudo pronto para o resultado. Qual que é uma característica importante para poder, de modo geral, de plugins, mas mais específico desse aqui? Esse plugin, ele é muito bom em reconhecer esses filopódios que estão claramente visíveis aqui, numa estrutura como essa, que é de crescimento de cone de neurônios.
Então, aqui você tem a extremidade do neurônio e esses filopódios aqui, que são basicamente bem isoláveis, pode perceber que eles estão e bem visíveis assim, e a imagem tem esse aumento e resolução que também permite você ver isso. Uma imagem como essa, que é o material que eu trabalho, você pode perceber que, como aqui eu tenho várias células e vários desses filopódios, tem algumas características ruins dessa imagem que não me permite fazer essa análise. Que características são essas? Os filopódios, primeiro, como eles estão indo para vários lados e são muitos, eles normalmente passam um em cima do outro. Então, isso é uma característica ruim. Aquele plugin tem dificuldade em reconhecer isso. Uma outra característica, em função da resolução da minha imagem, os meus filopódios não estão extremamente evidentes o tempo todo. E isso atrapalha também o plugin, ele não consegue resolver com facilidade, sozinho, todas as informações. Então, como que eu soluciono esse problema? A maneira de que eu resolvi fazer o que eu criei foi basicamente uma régua automática e eu vou mostrar para vocês. O que eu faço na minha régua automática? Eu simplesmente desenho uma linha em cima dos filopódios e passo para o próximo tempo. Meço o tamanho daquele filopódio e passo para o próximo tempo. Desenho uma linha de novo, meço e passo para o próximo tempo. Se eu fosse fazer isso, todos esses passos na mão o tempo todo, isso ia me consumir um certo tempo. Então, eu automatizei algumas dessas partes. E eu vou mostrar para vocês como que essa automatização aconteceu. Então, eu vou abrir aqui, de novo, a minha imagem, ela que é bem parecido com o que vocês estão vendo. Eu criei esse plugin que chama Citonemas. Esse plugin, ao clicar na imagem, ele gera essas duas janelas. Uma que é um gerador de identidade dos meus citonemas, dos meus filopódios, e o outro que é a tabela que tem os resultados. A maneira de fazer isso é clicar nessa outra seta, eu clico o botão C, aí ele me gera um número randômico, que nada mais é do que um identificador do filopódio que eu analisar. E aí, ao começar a fazer a análise, o que eu vou fazer, eu vou atrás de um filopódio, que eu posso medir ele, e desenho em cima. Cada vez que eu desenho, observe que, ao terminar o desenho, ele anota uma medida aqui embaixo, na tabela de resultados, e passa para o próximo frame. Então, basicamente, o que eu consegui fazer aqui é criar uma ferramenta, a minha própria solução para um problema, para poder quantificar o comprimento desses filopódios ao passar do tempo. Então, perceba que eu faço uma linha, ele passa para o próximo stack. Faço uma linha, ele passa para o próximo stack. E cada vez que ele faz isso, ele está anotando duas informações. Uma que são os meus dados de medida, e uma outra que é um registro dos filopódios. Então, de novo, eu cliquei em C, perceba que ele mudou o número aqui, agora não é mais 87 mil, é 27 mil. Eu vou escolher um outro filopódio e vou começar a desenhar em cima dele. Eu desenho, passo para o próximo, desenho, passo para o próximo, e dessa forma eu vou conseguindo medir de maneira manual, mas vários desses passos que eu precisaria, que me consumiria muito tempo entre uma linha e a próxima para poder medir, eu automatizei na maneira de um plugin. Isso é uma coisa que um macro e um plugin são coisas que o Breno vai conversar um pouco com vocês amanhã, mas isso é uma possibilidade, que é criar a sua própria solução. Se você tem um problema, você cria a sua solução e com isso você consegue tirar um dado quantitativo. Então, de novo, eu estou aqui, cliquei, gerei um novo identificador, estou clicando, desenho o filopódio, mede, desenho o filopódio, mede, e com isso eu tenho a medida do comprimento desses filopódios conforme vai passando o tempo, e a gente já vai entender o que eu consigo aprender com isso. Claro que a ideia aqui é eu medir 3 filopódios, mas em períodos de home office, você pode ficar em casa medindo
esses filopódios por muito tempo. Então, as informações que eu quis obter nessa análise, então eu tenho um identificador para cada um dos meus filopódios, a posição inicial do filopódio, onde que ele começa a ser medido, X e Y, a posição final, X e Y de cada filopódio, o tempo onde está sendo feita aquela medida, então no tempo 6, 7, 8 e por aí vai, e qual é o comprimento. Comprimento já calibrado conforme a imagem, comprimento em micrômetros, seguindo a calibração. A outra vantagem do que eu fiz aqui é que eu tenho a anotação, o registro de cada uma das medidas. Então, eu posso rastrear cada um dos filopódios que eu medi usando essa ferramenta que é o Region of Interest, ou a região de interesse. Então, com isso, eu gero essa tabela de dados que eu posso lá, e assim como as outras demais tabelas, eu vou salvar e posso abrir lá no Excel, no R, no MATLAB, no Python, nas diferentes plataformas. Deixa eu... E aí, o que eu fiz, então, por exemplo, com essa análise? Aqui é um exemplo de como você pode processar essa imagem, né? Aquilo que a gente já trabalhou, eu mostrei, fiz uma representação, uma imagem representativa de um filopódio, e aqui uma projeção nesse gráfico, onde cada linha é um filopódio, então você pode ter uma ideia de quanto tempo esses filopódios ficam estendendo e retraindo, e a variação de cor aqui é o comprimento do filopódio. Depois de analisar todos esses dados, você tira uma série de parâmetros, e eu consegui aprender, por exemplo, que esse filopódio, na média, ele se estende numa velocidade de 0,9 micrômetros por minuto, o comprimento máximo é de aproximadamente 14,5 micrômetros. Depois que ele atinge esse comprimento máximo, ele fica parado por volta de 8 minutos, e aí depois ele tem um processo de retração, que tem uma velocidade de por volta de 0,8 micrômetros por minuto. Então, são várias coisas que você consegue aprender fazendo uma aquisição de dados quantitativo. Um último toque que eu vou dar aqui na apresentação, então, FIGE e ImageJ é só a ponta do iceberg. Lá no fundo existe uma coisa que se chama Deep Learning, então isso tem muito mais a ver com a ciência da computação e o poder que os computadores têm de processar essas imagens e transformar elas e automatizar o processo de aquisição de informação, de segmentação e todo tipo de quantificação que você pode fazer com essas imagens. Existem várias iniciativas que estão trazendo aquela linguagem complicada da computação, que é algo que eu não domino, mais próximo da realidade de um biólogo como eu. Então, são programas como o CLIGE-2, que pode ser instalado no seu ImageJ, que basicamente ajuda a acelerar o processamento da imagem, jogando o processamento não no seu processador, mas na sua placa de vídeo do seu computador, de maneira fácil. Existe o ICE, que é um programa, uma plataforma meio similar ao ImageJ, mas que permite você fazer a automação de várias análises, tem muita coisa já pré-feita lá. E tem essa iniciativa que é o Zero Cost Deep Learning for Microscopy, que é uma plataforma na internet que digeriu tudo que eles podiam para você fazer as análises de Deep Learning, ou seja, de processamento a fundo das suas imagens, da maneira mais simples possível. Para finalizar, o que eu vou mostrar é um exemplo de algo que você já pode fazer num processamento de imagem. Então, isso aqui, só vou citar o nome, isso aqui, eles basicamente utilizam processamento Deep Learning, ou os Neural Networks, para poder processar a sua imagem e aprender com ela e poder fazer segmentação ou manipulação de maneira muito específica. Um exemplo que existe, então, aqui foi criado pelo Allen Institute for Cell Biology, eles publicaram esse método nessa referência aqui. E aí depois o grupo, que então, basicamente isso é um programa muito complexo de computação, acho que, se não me engano, está na linguagem no Python, você consegue rodar isso, e aí esse grupo do Zero Cost conseguiu digerir isso e fazer isso ficar muito mais fácil. O que você faz aqui?
Eles basicamente conseguem, numa imagem de bright field, ou imagem transmitida, né, bem simples, fazer predição de uma série de organelas, e aí depois, com esse programa treinado, você consegue identificar numa imagem que agora não tem marcação nenhuma, a imagem não tem marcação, não tem DAP, não tem nada, ele consegue, na imagem de contraste, identificar uma série de organelas. E aqui o exemplo que eles dão, eu vou mostrar para vocês. Essa é a imagem de contraste que você já deve ter visto. Então, é uma célula normal que está se mexendo, quase não consegue ver nada pela falta de foco. E o programa de computador, sem marcação nenhuma, consegue identificar esses diferentes componentes da célula, basicamente porque o computador foi treinado a reconhecer esses diferentes componentes da célula. Então, de uma imagem que não tem marcação nenhuma, que vai muito de encontro com um dos ideais do IFABIC, de poder fazer label-free imaging, você consegue esse tipo de imagem, onde você consegue ver a membrana, o núcleo, ter uma ideia das mitocôndrias, do DNA, sem colocar nenhum fluoróforo, sem nenhuma proteína fluorescente, e aí você tem uma ideia da dinâmica. E claro que isso envolve processamento de computador, mas tem muita gente trabalhando para facilitar essas análises para quem não tem especialidade em ciência da computação. Bem, acredito que com isso eu encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos por fazerem parte disso. Agradecer ao Hernandes, Mariana, o Breno, pelo convite, o Vitor, o IFABIC de modo geral, e agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Espero que vocês tenham gostado